Oi, gente. Eu vim aqui para relatar um fato que aconteceu comigo 2 anos atrás, aqui nessa casa. Não, quer dizer, muitas coisas aconteceram, mas em questões eu vou falando aos poucos. Que os seres celestiais pediram para mim relatar tudo o que acontecesse e que aconteceu já comigo. E um belo dia, uns 2 anos atrás, algumas pessoas sabem que eu tenho 2 casas. Eu tenho uma aqui no Engenho de Dentro, do lado do Norte Shopping, outra lá na Serra do Grajaú. E esses fatos sempre aconteceram comigo, assim, mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, que eu dei de conta que está acontecendo esses fenômenos comigo, mas eu lembro que é bem antes mesmo. Aos poucos estou lembrando que é bem antes, até mesmo quando eu era pequeno. E sempre minha família, a avó da minha mãe relatava que via, que acreditava. A minha irmã mais velha falava que via quando era pequena. A gente via coisas pela casa, esses espíritos. Porque esses fenômenos UFOs está totalmente ligado ao lance espiritual. Tem os anjos do mal, outros do bem, e todos eles são extraterrestres. Mas em questões disso é muito mais complexo para me explicar agora. Eu vou falando aos poucos. Vou falar dos meus relatos. Que eu sonhei que eu escutei um barulho aqui nessa laje. Eu fui subir nessa porta e vim pra cá. Quando eu dei de cara pra cá, pra essa parede, eu vi 2 seres enormes, de mais de 3,5 metros de altura, mais ou menos. Eles tinham aparência humana, só com um pouquinho dos olhos assim mais maiores, e a orelha meio pontiaguda. Mas no meu interior parecia que eu conhecia eles de algum lugar, assim, não sei. A primeira vez que eu estava vendo eles, mas no meu interior parecia que eu conhecia eles. Que até eu falei: o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu fui e apertei a mão de um. Eles falaram que estava aqui em uma missão e estava precisando de algo aqui, nesse lugar. E eu fui, acordei no outro dia, falei com a Fabiana do sonho, e eu reparei que a minha mão estava amarela, e isso não saía de jeito nenhum, nem com água, nem com coisa assim, com sabão, com álcool, com nada assim, com algum produto químico, não saía por nada. Só depois de um tempo saiu. E eu lembro que depois desse relato, uma semana depois, teve uma chuva com uma ventania muito forte. E meu vizinho ali de trás me chamou aqui falando que a caixa estava aberta. Aí quando eu cheguei lá, né, aqui em cima, deixa eu mostrar. Aqui, exatamente. Aqui, exatamente nessa caixa. Ali em cima tem uma caixa. Aí quando eu fui lá, em questões para ver, o lacre não estava quebrado. E detalhe, eles falaram que estava aqui numa missão querendo algo, mas no meu interior estava falando que era água, mas eu não lembrava direito assim, apesar do sonho ser muito nítido, não lembrava direito o que eles queriam aqui, mas no meu inconsciente estava falando que era água. Aí teve a chuva, o vento,
Aí o vizinho foi me chamar aqui falando que a caixa estava aberta, mas só que o lacre não estava rompido. Assim, que tinha uns fios assim, enrolado assim junto com um buraco. Não estava rompido, mas a caixa estava aberta. Aí quando eu fui lá ver, tinha o mesmo elemento químico que estava na minha mão. Aí parece que praticamente o sonho que eu tive, não sei como, foi real. Não sei como. Não sei se eu fui no astral, ou fui arrebatado em sentidos, não sei. Só sei que aconteceu e eles estavam aqui exatamente parados. Era como se eu conhecesse eles, assim, no meu interior não tive medo. Parecia que eu conhecia eles. E eles me pediram para pegar água aqui. Aí depois, na minha consciência, veio falando que era a mesma água. E depois teve a prova. Quando eu fui lá na laje, tinha o mesmo elemento químico que estava na minha mão. E é isso. E nessa casa aqui, teve muitos outros relatos assim, de UFOs, que muita gente também já presenciou, aparições de seres mesmo, extradimensionais, porque tem até um vídeo que eu consegui gravar de seres invadindo aqui, quando a gente estava dormindo, e estava tudo fechado, impossível, as janelas têm grade, não tem como ninguém entrar. Quer dizer que esses seres são extradimensionais, das dimensões espirituais mesmo, porque eles atravessam a parede, não tem como um ser humano ultrapassar a parede, não tem, ou algum outro ser, sei lá, um animal, não sei. E o vídeo muita gente aí já conhece. Então é isso. E mais à frente vou falando aos poucos os relatos que eu tive.